Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Mona Lisa, eu faço parte do Instituto Consciência e Companhia, onde nós estudamos acerca da doutrina espírita sobre as dependências. Esse grupo, ele iniciou um grupo de estudo chamado NED, onde primeiramente nós tratávamos sobre dependência química, mas durante os nossos estudos nós descobrimos que não há só dependência química, que nós todos temos uma dependência. Podemos ter dependência afetiva, dependência de comida, de vários... até os grupos de autoajuda, existem milhões de tipos de grupos de autoajuda para várias dependências que todos nós aqui da Terra estamos vivenciando esse comportamento dependente. Então, nós estamos no 12º encontro, quer dizer, há 12 anos que nós fazemos esses encontros. Sendo que depois nós percebemos que o nome Estudos Espíritas sobre Dependências ainda não era o que realmente nós fazíamos. E aí nós mudamos para o nome de Encontro Espírita com Iluminação Interior. Por que com iluminação interior? Porque o comportamento dependente, ele só é extinguido quando a gente faz brilhar a nossa luz. Quando a gente tem um conhecimento e faz a reforma íntima segundo Jesus, nos mandamentos do que Jesus nos falava. Então, nós mudamos o nome para Encontro Espírita com Iluminação Interior. E essa casa está acolhendo o nosso grupo e no dia 27 de setembro, nós vamos estar aqui, é um domingo, será pela manhã, de 8h30 às 13 horas. Nós vamos estar fazendo aqui um encontro. Não é uma palestra, é um encontro, onde nós vamos estar discutindo em rodas de conversa, estudando, trocando. E esse vai ser o primeiro ano aqui, né? Mas já é o nosso 12º encontro. Bom, nossos estudos eles são fundamentados em alguns pilares. O primeiro deles é que somos espíritos imortais. Na casa espírita, eu acredito que todos nós temos essa certeza de que somos espíritos imortais. Que o espírito não retrocede, apesar de, nas dependências, as pessoas ainda terem a impressão de que há retrocesso. Quando alguém, por 10 anos sem usar bebida alcoólica, volta a beber. Dá uma impressão de que a pessoa retrocedeu, mas não é isso que acontece. E sobre isso nós vamos estar falando nesse encontro. Nós também temos o terceiro pilar, que é a criança vulnerável, é um legado dos abusos na educação. Nós vemos pelas bases de que somos espíritos imortais, então reencarnamos, e a cada reencarnação nós trazemos uma bagagem de conhecimento, de sentimento, de crenças, e dependendo da educação você pode potencializar essa bagagem para o bem ou essa bagagem para o mal. Então nós temos esse princípio de que a criança é vulnerável, é um legado dos abusos da educação. A abstinência do objeto de compulsão é um meio e não uma finalidade. Por que isso? Normalmente nos grupos de autoajuda é fixado que a abstinência ela é necessária, mas ela não deve ser vista como a finalidade. A finalidade é o crescimento moral de cada um. A abstinência é necessária para isso, mas nós trazemos que ela não é a finalidade, sim só o meio da pessoa se reerguer. E fora da humildade não há recuperação. Nos 12 passos de AA, quem conhece, o primeiro passo é você se reconhecer impotente. E para você se reconhecer impotente, você tem que ser humilde. Então, não há um crescimento, não há uma reforma moral sem a humildade. Porque se você fizer uma reforma moral sem humildade, você vai estar reformando o ego e não o espírito. Então, a humildade é o primeiro pilar para o crescimento. Esse dizer de Gandhi, ele baseou esse estudo de hoje que eu vou apresentar a vocês sobre as mudanças. E Gandhi falava:
Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras se tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. E mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se o seu destino. E isso está bem baseado no processo de mudança, depois no decorrer da palestra vocês vão entender. Bom, nossos estudos, nós estudamos durante 1 ano para cada tema. Então, durante esse ano, o nosso tema central é solte-se e entregue-se a Deus. O nosso tema principal, que é fora da humildade, não há recuperação, vamos trabalhar ele no decorrer de 10 anos. Mas há subtítulos desses 10 anos. E desse ano é solte-se e entregue-se a Deus, porque para você se reconhecer impotente, para você reconhecer que você não pode tudo, você tem que reconhecer que alguém pode. Então, solte-se, entregue-se a Deus, mas entregue-se de verdade a Deus. Mas durante esses estudos houve algumas perguntas, algumas coisas, e nós trabalhamos nesse estudo sobre mudanças, que é o tema que eu vou dar uma pincelada hoje com vocês. Nós trabalhamos sobre o medo, o controle, a confiança, a aceitação e Deus. Aí por que Deus? Porque o que é Deus para cada um de nós? Né? Às vezes o que eu entendo por Deus não é o que vocês entendem. Então, parar para pensar o que é Deus para mim. No livro dos Espíritos tem lá, na pergunta, né? O que é Deus? Mas o que é o Deus para mim? O que eu sinto? Então, o tema que eu vou estar hoje conversando com vocês, não é uma palestra, é uma conversa, é família. Você está preparado para mudanças? Será que nós estamos preparados para as mudanças dentro da família? Aquela pessoa que é diferente, que não pensa igual a gente, que não age igual a gente. Será que nós estamos preparados para essa mudança? Primeiro pilar de tudo que nós temos que ter em mente, se alguém pensa diferente disso, então aí já não vai entrar. Ninguém muda ninguém. A gente escuta dizer, às vezes, ainda na época de namoro, eu também já pensei assim, quando eu casar muda, eu mudo, né? Não, ele vai mudar, eu vou fazer mudar, ele vai parar de fazer aquilo porque eu estou me empenhando. Então, primeiro pilar, ninguém muda ninguém. Se alguma coisa está errada, nós só podemos mudar a nós mesmos. Eu quero contar uma historinha aqui para vocês. Não sei se vocês já leram esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, e ele tem muito a ver com mudanças. Bom, mais ou menos nós temos 4 personagens, né? 2 duendes e 2 ratinhos. Os 4, pela manhã, acordavam cedinho, bem cedo, colocavam as roupinhas próprias para correr, tênis próprio para não machucar os pés, para correr direitinho, e saíam correndo dentro de um labirinto. Nesse labirinto, eles queriam encontrar um queijo. Para eles era importante esse queijo. E eles toda manhã faziam isso. Até que um dia, eles encontraram um queijo enorme. Ficaram super felizes. E aí, para os ratinhos, nada mudou. Eles continuavam acordando cedo, eles continuavam botando as suas roupinhas, o seu tênis, e continuavam correndo pelo labirinto, mesmo sabendo aonde estava o queijo. Chegando lá, os ratinhos cheiravam o queijo. Os ratinhos olhavam todo o ambiente para ver se alguma coisa tinha mudado. E depois, eles sentavam e saboreavam o queijo. Os duendes, depois de um certo tempo, eles não acordavam mais cedo. Para quê? Já sabiam onde estava o queijo, né? Não botavam mais a roupa de correr. Para que correr? O queijo está lá, é meu. E eles iam naturalmente lá atrás do queijinho, sentavam, saboreavam o queijo. Eles decoraram
todo o local, do jeitinho que eles gostavam. Botaram fotos e levavam os amigos para comer o queijo, levavam queijo para casa e assim foi. Durante muitos anos fazendo a mesma coisa. De repente, esses duendes chegaram lá e o queijo tinha sumido. E eles pararam e falaram: quem mexeu no meu queijo? O queijo é meu e ele tem que voltar para o lugar dele. E eles passaram muito tempo ali reclamando da vida. Porque eu trabalhei tanto para encontrar esse queijo. Eu me esforcei tanto por esse queijo. E ele sumiu. Isso, eu não mereço isso. Por que fizeram isso comigo? Mas esse queijo vai aparecer. Eu vou ficar aqui porque ele vai aparecer. Uma hora ou outra ele tem que aparecer porque ele é meu. Mas de repente eles perceberam que os ratos não estavam lá. Ué, os ratos comiam todos os dias aqui com a gente, por que eles aqui não estão? E um dos duendes começou a pensar: ué, se os ratos não estão aqui, será que eles encontraram um novo queijo? E esse duende começou a pensar como seria bom sair novamente pelo labirinto à procura de um novo queijo. Mas ele tinha medo. Ele tinha medo de se perder. Ele tinha medo que ele já estava numa certa idade e aí ele tinha que correr tudo de novo. Mas o que seria melhor? Passar fome ou correr atrás do queijo? Bom, vamos continuar aqui. O que me faz feliz? O que é importante para mim? O casamento, o filho, a casa, a família. O que é importante para mim? Quais condições que eu imponho para ser feliz? Eu só vou ser feliz se meu filho fizer faculdade de direito. Eu só vou ser feliz se minha filha casar. Eu só vou ser feliz se meu marido me amar. Eu só vou ser feliz se... Quais as condições de felicidade que nós nos impomos todos os dias? Eu só vou ser feliz se amanhecer com um dia com sol. Então, se chover, eu sou triste. Quais as condições que nós nos impomos para sermos felizes? E qual o significado do queijo? O que a família significa para mim? Os duendes, diferentemente dos ratos, eles pensavam igual a nós. Eles raciocinavam, eles tinham crenças, eles tinham valores. E eles tinham uma crença muito grande de que o queijo trazia segurança, de que o queijo trazia status, de que o queijo... E vai por aí, quais eram as crenças referentes ao queijo? E quais são as nossas crenças referentes ao nosso queijo? Por que esse queijo é tão importante para mim? Ele me traz segurança? Ele me traz conexão e amor? Ele me traz... O que esse queijo traz para mim? Quanto mais importante esse queijo for, mais difícil é você querer perder esse queijo, abrir mão dele. E a mudança entra nisso. Nada é estável. A mudança está no universo. Vamos lá, o que é mudança? Mudar é tornar situações, pensamentos, modos de olhar, modos de agir e modos de viver diferentes. Às vezes a gente pensa que mudar tem que ser uma coisa radical. Não, eu tenho que mudar, então eu tenho que mudar tudo, eu tenho que mudar o meu jeito de andar, meu jeito de vestir. E não é assim, porque a mudança ela é devagar. Você muda aos poucos. Às vezes é um modo de pensar de uma situação. Às vezes você tem a mesma atitude, mas você já consegue mudar o modo de pensar. Você já percebe se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo está trazendo mais transtorno do que benefício. Então, o mudar começa pelos nossos pensamentos, como disse Gandhi lá na frente, quando ele diz que nós tivemos que cuidar do nosso pensamento, porque eles se tornam palavras. E as palavras se tornam atitudes. Então, a mudança ela pode ser em várias maneiras. Modo de olhar o mundo. Como é que eu vejo o mundo hoje?
Como é que eu posso mudar a maneira de eu ver? Eu estou vendo um mundo triste, eu estou vendo o mundo está em crise, está tudo ruim. Será que é assim mesmo? Será que a gente tem que olhar assim mesmo? Será que se a gente olhar que está tudo ruim mesmo, que está tudo em crise, vai melhorar alguma coisa? Será que se a gente tiver um olhar mais, tá legal, eu estou bem, eu estou viva, eu estou aqui, vocês estão aqui assistindo a palestra, eu estou aqui falando, então tá ótimo, tá bem. Mudar o modo de ver o mundo, de ver as pessoas, isso é o início da mudança. Essa pergunta do Livro dos Espíritos me deixou um pouco triste, eu não sei o que vocês vão pensar dela. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí os Espíritos respondem simples e puramente para a gente. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Isso me matou. Eu custo tanto para mudar o negócio, para parar de comer um brigadeiro, é uma tortura. E ele falou que é muito significante, tem uma coisa errada nisso aí, não é possível. O que lhe falta é vontade. Quais são? Poucos dentre vós que fazem esforços. Isso é triste, eu fiquei muito triste ao ler isso, mas depois eu melhorei, tá? Vocês vão ver por quê. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, no capítulo A Lei Circular, vem falando assim: a lei circular preside a todos os movimentos do mundo. Regem as evoluções da natureza, as histórias da humanidade. Cada ser gravita num círculo. Cada vida descreve um circuito. Toda a história humana se divide em ciclos. A gente, às vezes, é muito radical entre o bem e o mal, o certo e o errado, o preto e o branco. E aí a gente fica meio que fechado, não consegue ver tudo que o mundo tem. Quando a gente tem essa visão linear, que é a visão... que essa visão linear, ela traz para a gente um enrijecimento. As pessoas que controlam a vida das pessoas e a própria, têm essa visão linear, não aceita mudanças, insiste no passado. Vocês já ouviram aquela história, no meu tempo? No meu tempo, criança não fazia isso. No meu tempo, insiste em viver uma coisa que não existe mais. Mantém a mesma visão. Eu conheço uma pessoa, até comentei hoje lá na minha mãe, que até hoje ele diz que foi uma mentira a descoberta da Lua. Foi uma invenção dos americanos, foi uma montagem, e ele até hoje não acredita que foram à Lua. Ele mantém uma visão, não quer mudar, não quer perceber que as coisas mudam. Mudança de paradigmas, preso no passado e perpetua condições, quer manter uma condição a todo custo. A todo custo. A gente às vezes vê em casos de família onde todo mundo é médico. E se um filho não quer ser médico, é um problema. Porque todos sempre foram médicos e você não quer ser médico. A pessoa insiste em perpetuar uma condição. Quais são os obstáculos para as mudanças? Existem alguns obstáculos que nos impedem de querer mudar. O egoísmo é um deles. A vaidade. Reconhecer talvez que a gente não estava tão certo, dói um pouquinho, né? Não, eu tinha esse pensamento, hoje eu estou vendo que é errado. É meio complicado a gente reconhecer que o nosso pensamento não era o correto. O perfeccionismo, que é tudo certinho. Não aceita erros, mas não existe erros nem fracassos. E a pessoa quer sempre manter aquele padrão, achando que pode controlar tudo. O medo, eu acho que é uma coisa bem... A gente, quando está num processo de mudança, existem dois tipos de medo. O medo de fracassar e o medo de dar certo. Porque vai que dá certo, né? Eu tenho que mudar tudo. Eu quero fazer uma prova para ser médico.
Se eu passar, como é que vai ser? Tenho medo, né, de dar certo. E tenho medo, e se eu não passar? O que vão dizer? O medo segura, prende. A raiva é um sentimento que impede a mudança. E as crenças limitantes. As crenças limitantes, elas vêm lá da nossa infância. A família em si, ela tem as suas próprias crenças e embute na criança. E se ela já tem aquela bagagemzinha que a gente falou, e ela já tem isso nela, potencializa essas crenças. Ou aqueles dizeres que às vezes a gente... Eu falo isso porque eu tenho 3 filhos, né? Às vezes a gente como mãe, né? A gente age dessa maneira. Não faça isso que você vai quebrar. Não mexa aí que você quebra tudo. Não. A criança depois que cresce, eu não vou fazer nada porque eu quebro tudo. Aí depois não sabe por que não consegue avançar. São crenças que, sem querer, naturalmente, a educação deficiente, quando a gente fala educação deficiente, não é uma coisa exorbitante só. Porque às vezes a gente pensa que é porque bateu no filho, não. A educação deficiente são de nós que somos deficientes em educação. Você é burro. Falar para uma criança constantemente que ela é burra, ela vai crescer achando que é burra. E ela vai tentar o quê? Então, essas crenças fazem com que a gente fiquem presos a coisas irreais. A mudança, ela tem algumas fases. Gente, deixa eu beber um pouquinho de água. A mudança, ela tem algumas fases. E essas fases, quando compreendidas, facilita um pouco esse processo da mudança. A primeira fase da mudança é a pré-contemplação. A pessoa ainda não tem consciência de que tem um comportamento problemático e ela não sabe que precisa mudar. Nessa fase, não adianta, a pessoa não sabe que tem essa necessidade. Todo mundo pode ver que ela precisa mudar um certo comportamento, mas ela mesma acha aquele comportamento muito bom. Eu mesmo tenho um exemplo próprio. Eu achava que o perfeccionismo era muito bom. Com a pessoa perfeccionista, né? Tudo certinho. Que coisa melhor que isso? Era meu ponto forte. Ser perfeccionista. Como é que eu ia mudar isso? Se eu achava que era o meu bem, que era a parte boa em mim. Então a gente só muda quando a gente começa a ter consciência da mudança, e isso acontece na contemplação. Os nossos duendes, enquanto não perceberam que tinham que procurar o queijo, eles ficaram ali reclamando. Eles não passava pela cabeça deles que eles poderiam simplesmente calçar os tênis, botar a roupa e correr atrás de um queijo. Eles achavam que aquilo ali tinha que permanecer, não poderia mudar. Quando você está em contemplação, você já tem consciência de que precisa mudar, mas ainda não está preparado, ou sequer tem certeza. Sabe aquele negócio que você fala assim, realmente esse meu comportamento, ele não está muito bom, mas mas também eu acho que o pessoal está falando demais. Não é também tanto assim, não, é só um pouquinho, não tem. E aí você fica naquela, tenho que mudar, não tenho que mudar, será que eu quero mudar? Será que vai ser bom para mim mudar? E aí vem a preparação. Na fase da preparação, a pessoa já está pronta para mudar, já decidiu. Não, realmente, esse meu comportamento está me trazendo transtorno, está me trazendo problema na família, e eu tenho que mudar. Aí eu começo a pedir ajuda, né? Porque a mudança sozinha é complicada. E você pede ajuda e começa a planejar a mudança. Todos nós que estamos na casa espírita, de alguma maneira, nós estamos aqui à procura de uma mudança. Nós queremos mudar. E aqui funciona como um auxílio para isso, é o nosso ponto forte de mudança. E aí você já começa a planejar. Tá, então, quando fulano falar isso, eu já vou fazer igual Chico, vou beber água. E vou contar até 10, e vou contar carneirinho. Já começa a planejar. Isso não quer dizer que você vai conseguir, mas você já planeja. A ação. A ação é a parte da mudança efetiva, aonde você começa a mudar o comportamento. Essa parte, no momento que a gente fica empolgado, né? Que a gente já está conseguindo. Eu não xinguei hoje.
Eu fico feliz, né? Que não xinguei. Aí eu já me sinto, né? Não, agora eu sou uma pessoa renovada, não xinguei. Mudei completamente. Aí há um problema. Vamos lá. Na manutenção, estou continuando. Não xinguei uma, não xinguei duas, não xinguei três. Gente, eu estou mudada, eu sou outra pessoa. Eu já estou me sentindo até com asas, santa, porque eu não xingo mais. Estou muito bem. E aí vem a recaída. A recaída, quando você abandona o comportamento novo e volta para o antigo, é que é o problema. Porque quando você não tem noção de que isso é normal, você entra em depressão, você fica, eu pensei que eu tinha mudado, não mudei nada. Como é que pode? Não mudei nada, não adiantou nada, então não quero mais saber de nada. Aí larga tudo. A recaída é um processo normal da mudança. Você percebe que tem que mudar o comportamento, você muda o comportamento, você age no comportamento, mas como Leonine falou, a vida é cíclica, você retorna a esse comportamento, mas com um pensamento diferente. Eu falo isso porque eu quando entrei nesse grupo, eu entrei porque eu tenho compulsão alimentar. Então, eu já passei por várias dietas e já fracassei em várias dietas. Só que cada fracasso é um aprendizado. Mas ao contrário do que às vezes a gente aprende, até mesmo na infância, o fracasso é inadmissível. Quando a gente erra, por que você errou? Você não sabia que tinha que fazer isso? Por que você fez diferente? E a gente carrega o fracasso como um fardo. E quando a gente está na recaída, para a gente é um fracasso. E às vezes esse fracasso faz com que a gente tenha aparente retrocesso. Mas não é um retrocesso porque a mente não está igual. A pessoa já modificou. Vocês quando entraram aqui, entraram com um pensamento, vão sair com outro. A gente muda a cada minuto, a cada experiência. Nada é estático. Então, quando você tem a recaída, você pode voltar ao comportamento antigo, mas o seu pensamento já é diferente. Talvez você tenha um comportamento da recaída, mas já ainda é diferente do que o anterior. Eu comia 10 brigadeiros, agora eu só como 5. É uma evolução, não é? Então, a recaída é um processo que a gente tem que ter na nossa mente que é natural. Ninguém tem que ficar se martirizando que não fazia, agora eu fiz. Caramba, há 10 anos que eu não tinha esse comportamento. De repente, hoje, eu tive. Normal. Volta ao comportamento que você estava anteriormente. O comportamento mudado, renovado. Sem traumas, sem ficar se martirizando com o chicote que eu errei. Eu não tenho força de vontade, eu errei. Não, é natural do processo da mudança. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda a adaptar-se às maiores que ocorrerão. O que quer dizer isso? Voltando à história dos ratinhos, os ratinhos, antes de comer o queijo, eles cheiravam o queijo, eles olhavam ao redor e depois saboreavam o queijo. Os duendes não faziam isso, eles simplesmente comiam o queijo. O que aconteceu? Os ratinhos perceberam que o queijo estava acabando. Eles olharam, e esse queijo está começando a mofar. Olha, está acabando. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar outro queijo. Então notar as pequenas mudanças facilita. O que seria notar as pequenas mudanças? Às vezes a gente, em casa, eu já escutei algumas pessoas falando, meu Deus do céu, eu não sei, depois dos 15 anos eu não reconheço mais meu filho. O queijo sumiu? As pequenas mudanças foram observadas? As pessoas dão pistas o tempo todo, quando alguma coisa está errada ou não. Agora, será que nós estamos olhando as pistas da nossa vida? Da nossa saúde? Fiquei diabético. Do nada, eu fiquei diabético. Do nada. Será que é do nada que eu fico com uma diabetes, uma pressão alta? O que será que eu estou comendo? O que será que eu estou fazendo? O que será que eu estou pensando?
para estar me trazendo esses transtornos. Então, observar as pequenas mudanças à nossa volta, nos facilita para grandes mudanças. Às vezes parece bobeira, né? Mas escrever com a mão do outro lado ajuda. Na neurociência, eles vêm dizendo que quando a gente faz qualquer coisa diferente do que nós estamos habituados, nós criamos caminhos neurais. Novos caminhos neurais. E esses novos caminhos neurais, eles nos ajudam a raciocinar, a discernir. Então, dormir do lado oposto da cama. Quem é que briga pelo lado da cama? Então, não brigue mais, muda o lado. Muda o lado, mesmo que você no início não durma. Tem gente que não dorme, né? Vai para o outro lado da cama, nem dorme. Mesmo que não durma os primeiros dias, fica lá, se força a fazer essa mudança. Pequenas mudanças. Eu vou sempre pelo mesmo caminho para o trabalho. Muda o caminho. Vai por outro caminho. Porque quando a gente anda no mesmo caminho, a gente nem olha mais a paisagem. Nem percebe. Às vezes muda a cor de uma parede, de uma casa, a gente nem percebe. Porque está tão acostumado que já vai no automático. Muda o caminho. Pequenas mudanças nos auxiliam nas grandes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, fala-se assim: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, em grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte e a providência. O porquê eu, né? Porque comigo eu não mereço. Quando a gente está nessa postura do porquê eu não mereço, a gente está parado, olhando para um queijo que não existe mais e querendo que ele apareça. Querendo que ele apareça. Então, essa postura, ela vem dessa resistência às mudanças. Pense por um momento como seria a natureza sem seus ciclos. Sem movimento. A terra e o sol estacionados. Só dia ou só noite. Só escuridão ou só luz. Planetas imóveis. Sem primavera, sem verão. Apenas frio ou apenas calor. Assim, a vida precisa dos ciclos, da alternância, dos dias e das noites, do escuro e da luz, do calor e do frio. A vida precisa disso para existir como existe em abundância. Perceba agora como em sua própria vida há ciclos em andamento. Como que há ciclos na nossa vida? Nós, dona de casa, pelo menos eu falo isso, né? Porque eu sou dona de casa, né? Te limpa a casa todo dia, né? Te limpa, suja. Te limpa, suja, a gente lava a roupa, bota para secar, passa, usa e lava de novo. Gente, que saco! Mas é o ciclo. Eu aprendi a gostar do serviço de casa com isso, gente. É muito bom, a gente está aprendendo a viver o ciclo. Então, a gente vive um ciclo, o nosso coração. Ele bate, bombeia o sangue para baixo, para cima e vai girando. Tudo é assim. Então, a nossa vida é em ciclos. A gente vive ciclos de amizade. Ciclos de estudo, trabalho. Às vezes a pessoa é demitida de um trabalho e se martiriza, mas aquele ciclo acabou. Vai vir um novo. Vai vir um novo. Há uma história muito interessante de um homem que ele trabalhava como porteiro de um prostíbulo. Ele era completamente analfabeto. E ele ficava na porta só recepcionando. Só que chegou um dia que ele evoluiu. E aí eles já queriam que o porteiro escrevesse o nome das pessoas que estavam entrando. E chamaram o porteiro. Olha, a partir de hoje, você vai ficar na porta. Mas cada um que entrar, você vai escrever o nome. Aí ele ficou passado. Mas eu não sei escrever. Eu não sei ler. Eu sou analfabeto. Então, nós vamos ter que demitir o senhor. E aí, ele foi demitido. Chegando em casa, triste, ele lembrou
Mas vira e mexe, eu consertava as cadeiras e as mesas do prostíbulo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na cidade mais próxima, que era 2 dias de viagem, vou comprar um martelo, vou comprar pregos e vou me oferecer para consertar as cadeiras e as mesas. E assim ele fez. Ele pegou o dinheirinho lá da rescisão dele e foi. Comprou um martelo, comprou o alicate, comprou todos os utensílios que ele precisaria para consertar a mesa e cadeira. Voltou. Chegando em casa, um amigo falou assim: poxa, fulano, eu estava precisando tanto de um martelo, você não tem para me vender, não? Ele falou: poxa, eu acabei de chegar da cidade vizinha, levei 2 dias no cavalo, comprei um martelo, mas só comprei um. Poxa, eu te dou o dobro do dinheiro que você comprou, me vende esse martelo. Aí ele vendeu, pegou o dobro, pegou o dinheiro e dobro, voltou lá na cidade. E aí ele já comprou 2 martelos, comprou mais não sei quantos alicates, já comprou mais um negocinho e voltou. Aquele que comprou o martelo avisou para os outros que ele tinha. E aí começaram a lá pedir para ele comprar. E aí ele começou a ir para outra cidade comprando materiais e voltando. E de repente ele pensou assim: não, sabe uma coisa? Eu tenho um conhecido que ele sabe fazer esses materiais. Eu vou entrar em sociedade com ele e vamos fazer os alicates, o martelo, tudo. E assim ele fez. Eu sei que ele fez a loja. Ele cresceu, e na cidade dele foi dado o nome de uma rua lá dele e ele foi na inauguração. E chegando lá, o prefeito botou a mão nas costas dele e falou assim: caramba, não, pediu para ele assinar, e ele falou assim: não, mas eu não sei escrever. Você não sabe escrever? Você conseguiu todo esse império e não sabe escrever? Não. Imagina se o senhor escrevesse, aonde o senhor não estaria? E ele falou: eu sei onde eu estaria se eu não escrevesse. Aonde? Sendo porteiro de prostíbulo. E quem é esse homem? Eu esqueci o primeiro nome, tá? Mas o segundo eu sei. Ele é a Tramontina. A Tramontina foi feita por um homem analfabeto que trabalhava como porteiro de prostíbulo. Se ele, quando ele foi demitido, se ele ficasse se lamentando, ele não chegava onde ele chegou. Então, às vezes, uma porta fecha para outras abrirem. E a gente tem que reconhecer isso. Porque, às vezes, quando a gente entra em depressão porque perdeu alguma coisa, a gente impede esse movimento da mudança. Bom, aí ele vem dizendo: o chão da casa que empoeira é varrido. A cama que se desarruma ao ser usada e depois é arrumada. A roupa usada, lavada, passada e guardada. No dia a dia também há ciclos. Ciclos de trabalho, ciclos de estudos, ciclos de descanso, nutrição do corpo. As emoções, né? Às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está alegre. São ciclos. Ciclos de aprendizagem e de aplicação do aprendizado, da preparação e da realização. Assim como na natureza, semear e colher. No momento presente, você inspira e expira. O bater do coração faz circular o sangue e este está a cada momento renovando cada célula. Assim como na natureza, você se beneficia desses ciclos, da alternância, e isso é que permite a essência da vida, uma maravilhosa harmonia de criação, transformação e renovação. É isso que lhes mantém vivo. Então a mudança, ela é uma lei natural. E enquanto a gente tentar lutar contra, a gente vai estar, como diz, né, ainda filhos rebeldes. Né? Ainda filhos rebeldes e sofrendo às vezes sem necessidade, só porque não quer aceitar uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, até mesmo do outro, né? Porque às vezes a gente vê tantas guerras. As guerras nada mais são do que a não aceitação do diferente. Se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo? Se você age diferente. Então, a mudança, ela abre nossa mente para a aceitação. Aceitação do outro, aceitação da vida e, consequentemente, a entrega a Deus. Porque quando a gente entrega a Deus, na hora da mudança, a gente tem que estar aberto para o que Deus quer para a gente, e não pelo que a gente quer. Porque, às vezes, a gente entrega e fica olhando. Oh, não é assim que eu quero, não.
Pô, peraí, tem uma coisa errada, Deus. Tá fazendo não, eu não queria esse emprego, não era esse que eu queria. Ou então, não era esse tipo de família que eu queria para mim, não. Eu queria diferente. Então, às vezes, a gente se rebela contra essas modificações e acha que entrega. E fica espiando. E fica botando e tirando, tentando controlar. Eu tô agora com um controlezinho daqui. Às vezes a gente fica com um controle remoto da vida, né? Não, você não pode fazer isso. Não, aqui tá errado. E a gente tenta controlar tanto a nossa vida quanto a vida do outro. Eu vou passar para vocês agora um videozinho, que esse vídeo é de chamada para o encontro do dia 27. Nesse encontro, vocês vão ter, a princípio, uma palestra e depois vamos ser divididos em grupos para conversa, para poder discutir tudo o que foi falado. Porque assim, numa palestra, você não consegue colocar as suas dúvidas, né, para fora. E nesse encontro você vai poder conversar. E não vamos falar só de mudanças, né? Vamos falar de todos aqueles temas que foi passado no início, aceitação. Todos aqueles temas vão ser discutidos em sala, né? E esse vídeo, ele é um vídeo para convidar vocês a virem no dia 27. Eu vou estar passando ele agora. Som.
Eu espero que depois desse chamado, né, todo mundo venha, né? Esse chamado maravilhoso, né? Para quem quiser vir ao encontro, a casa vai estar fazendo as inscrições. As inscrições são importantes por 2 motivos. Um, para que a gente possa ter noção da quantidade de pessoas que vêm, para nós fazermos um trabalho que dê suporte a todo mundo. E outra, nós estamos pedindo na inscrição que traga uma lata de leite em pó para ajuda do GECAL, né, das cestas de mantimento, né? Então, o convite está feito, eu espero que todos venham. Vai ser uma manhã maravilhosa. Esse encontro a gente, como falei, já fazemos há 12 anos e nós temos muitos bons retornos, né, do encontro. Eu espero que vocês venham. E é isso, eu agradeço a vocês por terem me aturado esse tempo todo. Espero que vocês tenham gostado e boa noite a todos.